Olá, galera! Vamos lá dar início à correção dos exercícios sobre área de figuras planas, parte 2, né? Então, nós vimos a parte 1, que faz referência às figuras elementares 1, que é o paralelogramo, o retângulo, o quadrado e o losango. Já fizemos atividades sobre elas e agora vamos para a parte 2, que é o trapézio, o triângulo e o círculo e seus elementos. Beleza, professor, vamos lá então. Primeiro exercício. Observe a forma geométrica de cor cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida da área dessa forma geométrica é... Preste bastante atenção, gente, que você pode resolver exercícios desse tipo de duas formas. Ou você utiliza a fórmula, tá? Que se trata de uma figura geométrica e esse desenho é de um trapézio. Então você pode usar a fórmula. Ou você pode simplesmente, em se tratando de malha quadriculada, contar quantos quadrados tem e proporcionalmente você estabelecer a área dessa figura, ok? Vamos fazer das duas formas? Beleza. Observem que o exercício disse que cada lado desse quadrado mede 1 metro. Então, se aqui mede 1, eu tenho aqui, ó, 1 metro aqui, eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 metros na parte inferior, na base inferior, que é a base maior. Na de cima eu tenho 1, 2, 3, 4. Beleza, então a minha base menor é 4. E a altura, ó, 1, 2. 2 de altura. Então, eu tenho que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Conclusão, a área do trapézio vai ser 8, que é a base maior, mais 4, que é a base menor, vezes 2, que é a altura, dividido por 2. Ó, 2 multiplica, 2 divide e simplifica. 8 mais 4, 12 metros quadrados. Resposta letra B. Pronto, resolvido. Ah, professor, e se eu não fizer pela fórmula, qual outra? Bom, como cada quadrado é 1 metro de lado e a área do quadrado é lado ao quadrado, portanto, 1 ao quadrado é 1 mesmo, conclusão, cada quadradinho desse vale 1. Então, basta a gente simplesmente fazer isso. Deixa eu apagar isso aqui. Contar quantos quadrados tem. Repare que eu tenho quadrados inteiros e eu tenho quadrados que estão pintados pela metade. Então, vamos lá. Vou contar os inteiros primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei os inteiros. Agora, os pela metade. Eu tenho uma metade aqui, eu tenho outra metade aqui. Se eu juntar essas duas, elas vão formar 11, ok? Eu tenho uma metade aqui, eu tenho outra metade aqui. Se eu junto essas duas, elas vão formar mais um, então vai completar 12. Olha aí a resposta, 12 metros quadrados. Beleza, galera? Então é isso. Continuando então, galera, vamos lá para o segundo exercício. Uma empresa que fabrica peças em aço foi contratada para produzir um logotipo cujo formato é o de uma justaposição de um triângulo a um semicírculo. Nesse logotipo, a medida do diâmetro do semicírculo é igual à medida da base do triângulo. A figura abaixo apresenta o desenho desse logotipo com algumas de suas medidas. Qual foi a quantidade de aço utilizada por essa empresa para produzir esse logotipo? Então, veja bem, gente, esse molde aí desse logotipo, para que a gente determine a quantidade de aço utilizada, nós precisamos saber o tamanho dessa área, tá? Então, observe que essa figura que representa a área,
ela é representada por duas figuras geométricas. É a junção dessas duas figuras. Eu tenho um triângulo e eu tenho um semicírculo. Eu juntei o triângulo com o semicírculo e formei essa figura. Então, se eu separá-las, vamos separar aqui, ó. Eu tenho aqui o triângulo. Aqui o triângulo. E eu tenho o semicírculo. Ok? O semicírculo vai fazer isso aqui. Beleza. Tenho aqui o semicírculo. A área total, que seria a quantidade de aço a ser utilizada para formar a figura, vai ser a soma da área do triângulo com a área do semicírculo. Aí, galera, vamos para as informações. Observe que a base desse triângulo vale 10, ó. 10, aqui vale 10. A altura desse triângulo também vale 10. Ele deu ali, ó, na lateral, ó, 10. Então aqui também vale 10. Como que eu acho a área do triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Portanto, eu vou ter 10 vezes 10 dividido por 2. 10 vezes 10, 100, dividido por 2, 50. Olha aqui, ó, achei a área do triângulo. Agora falta achar a área do semicírculo. Professor, na explicação o senhor não falou de semicírculo, só falou de círculo. Ah, maravilha. Mas o que é um semicírculo? É a metade de um círculo. Então, se você sabe a área de um círculo inteiro, para você achar a área da metade dele, basta dividir por 2. Então, a área desse semicírculo vai ser dada por quem? Pela área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, dividido por 2. Olha só, é a mesma área do círculo, porém eu divido por 2 porque eu quero só a metade dela. Bom, eu preciso saber o raio e o exercício me deu o diâmetro do semicírculo. Lembram o que eu falei? O raio é a metade do diâmetro. Diâmetro dividido por 2. Então, se o diâmetro é 10, então o raio vai ser 5. Beleza, professor. Vamos lá. Então, a área vai ser igual a π vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Gente, π, o exercício deu, olha aqui, ó. Dado π igual a 3,14. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Substituir por 3,14. 5 ao quadrado é 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 25 por 3,14, tá? Vou multiplicar. Então, vamos fazer a continha aqui do lado, ó. 3,14 vezes 25. Olha só. 5 vezes 4, 20, bom, 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E agora eu somo. Então eu tenho 0, 7, 8, 15. Vai 1. 5 e 1, 6. Com 2, 8. 1, 6 e 1, 7. Como eu tenho duas casas, vírgula, eu conto duas casas e coloco a vírgula. Só que tem um detalhe, olha só, é dividido por 2. Então, dividindo isso aqui por 2, nós vamos ter 7 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Abaixo 8, né? 18. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 9, 18, para 18 nada, aí vem a vírgula, então coloca a vírgula, abaixo 5, 2 vezes 2, 4, para 5, 1, abaixo 0, ficou 10, 2 vezes 5, 10, para 10 nada, ou seja, 39,25.
Conclusão, a área do semicírculo é 39,25 centímetros quadrados. Mas, professor, ele não quer saber isso. Ele quer saber a área da figura total. Ah, maravilha. Então é só somar agora. 50 mais 39,25 vai dar exatamente 89,25 centímetros quadrados. Resposta letra B. Ok? Essa é a resposta aí do exercício. Tranquilo, galera? Belezinha aí? Vamos então para o terceiro exercício, galera. O que nós temos aqui agora? Ó? O triângulo ABC da figura abaixo é equilátero. Sabe-se que sua área é 2 centímetros quadrados e que P, Q e R são pontos médios de AB, BC e AC, respectivamente, a área de APQR é. Então, em outras palavras, galera, o que esse exercício está pedindo? Está pedindo para determinar a região, a área dessa região sombreada. É isso que ele quer. Ele falou que A, B, C são vértices de um triângulo equilátero. Aí aqui uma informação muito importante, tá? Se eu tenho um triângulo equilátero, esse triângulo equilátero tem várias características que é muito importante que todos vocês conheçam bem. Além dos lados iguais, lados congruentes, né? Lados congruentes de mesma medida. Ele também possui ângulos congruentes, ou seja, os 3 ângulos são da mesma medida, tá? E ele tem uma outra característica que as suas sevianas, elas são congruentes. O que são as sevianas? As sevianas são as medianas, são a bissetriz, é a altura, é a mediatriz, é o circuncentro. Isso são as sevianas, tá? São segmentos que partem de um vértice e vai até o lado oposto, ou dividindo o ângulo ao meio, ou passando pelo ponto médio do outro lado. Então, dependendo da característica, ele recebe um nome. Então, nós temos aí, dentre essas sevianas, as medianas. O que são as medianas, gente? As medianas, elas são segmentos que partem de um vértice e vai até o lado oposto. Ó. Então, sai do B e vai até o lado oposto no ponto médio. Como ele falou que R é o ponto médio, então eu tenho isso aqui. Ó. Isso é uma seviana. Isso aqui é outra seviana chamada de mediana. Parte do ponto médio e vai até o vértice C. E aqui a outra, ó. Parte do ponto médio, parte do vértice A e vai até... Opa, deixa eu apagar aqui, saiu torto. Parte do vértice A e vai até o ponto médio do lado oposto. Vocês observam que elas se coincidem aqui, elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, esse ponto ele é comum, tanto para mediana, quanto para bissetriz, quanto para mediatriz. A bissetriz é uma seviana, que é um segmento de reta que sai de um vértice e vai até o lado oposto, dividindo o ângulo ao meio. E a bissetriz, no caso do triângulo equilátero, ela é igual à mediana, que por sua vez é igual à altura também. O que é a altura? É um segmento de reta que parte de um vértice e vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, que seria esse mesmo traço que eu acabei de fazer aqui. Tá? Isso é característica só do triângulo equilátero. Então, nós dizemos que num triângulo equilátero, as medianas, que é as medianas, as alturas, as mediatrizes, elas são todas coincidentes, tá? São todas coincidentes, quer dizer que elas vão passar no mesmo lugar.
Vão passar no mesmo lugar. É uma sobreposta à outra, tá? Isso só acontece no triângulo equilátero, de todas elas serem iguais. E esse ponto aqui, que é o ponto de encontro da mediana, da altura e da mediatriz, também é o circuncentro, tá? O que é o circuncentro? O circuncentro, gente, ele é o centro de uma circunferência que circunscreve o triângulo. Ou seja, imagine aqui uma circunferência passando por todos os vértices desse triângulo aqui, ó. Passando por todos os vértices. Você tem aqui uma circunferência e essa circunferência ela tem um centro, né? O centro dessa circunferência é o mesmo centro da mediana, da mediatriz e da altura, ok? Essa característica é específica do triângulo equilátero. Bom, eu disse isso para aproveitar o momento para dar ênfase nesse triângulo que é muito importante. Mas vamos para o exercício agora. Ele falou que a área do triângulo todo é 2 centímetros quadrados e quer saber a área dessa parte sombreada. Galera, uma outra coisa que você precisa observar, eu vou apagar esses aqui, é que o triângulo equilátero forma no seu interior, ó, 4 triângulos equiláteros. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, outro triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. 4 triângulos equiláteros de mesma medida, tá? Bom, professor, se formam 4 triângulos iguais, a área total dele é igual a 2, então, para eu achar a área dessa figura, que está sombreada, basta eu pegar a área total e dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque de 4, 2 estão pintadas. Ou seja, a metade está pintada, a outra metade não. Então, eu vou pegar aqui 2 dividido por 2, isso é igual a 1. Pronto, qual é a área desse triângulo, dessa figura sombreada? 1 centímetro quadrado. Era só para fazer isso. Eu aproveitei o momento para poder fazer um comentário sobre o triângulo equilátero que foi pertinente a este momento, ok? Continuation, galera. O que nós temos aqui agora? Ó? Considere o retângulo ABCD, onde P é o ponto médio de CD, AB igual a 2 e BC igual a 4. A área da parte achurada é... Bom, veja bem, gente, ele quer saber a área da parte achurada, ou da parte que está desenhada, sombreada, tá? Observem que eu tenho, olhando para essa figura, dá para ver aí bem claramente 2 figuras geométricas. Uma seria o retângulo, tá? E a outra seria o triângulo, que é essa parte em branco, tá? A parte achurada toda, ABCD, considerando os vértices ABCD, tá? Esses vértices aqui, eu formo um retângulo, tá? E olhando só essa parte em branco aqui, eu tenho um triângulo, beleza? Então eu posso dizer que a área da figura, vamos colocar assim, a área achurada, né, que ele quer saber, vou colocar assim, área achurada, ela vai ser igual a quem? A área do retângulo menos a área do triângulo. Se eu souber a área do retângulo e souber a área do triângulo, eu subtraio, eu tenho a área da figura achurada. Inclusive, galera, no cálculo de área de figuras planas, às vezes a gente tem muito isso. A gente tem uma figura que envolve mais de uma figura plana. E às vezes, para determinar a área, a gente precisa ou somar mais de uma ou subtrair uma da outra para nós encontrarmos a área total. Beleza? Então vamos lá. A área rachurada vai ser igual. A área rachurada vai ser igual. Área do retângulo. O que é retângulo? É base vezes altura, comprimento vezes largura. Olha só, o exercício falou que BC vale 4, então aqui vale 4. E ele falou que AB vale 2, então aqui é 2. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura, 2 vezes 4.
menos área do triângulo. O que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Bom, olha só, o triângulo, gente, é esse camarada aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse camarada é o triângulo. Qual é a base desse triângulo? Ele falou que P, olha só, P é o ponto médio de CD. O que é ponto médio, gente? Ponto médio é aquele ponto que divide o segmento ao meio. Então, a distância de C até D, o P está exatamente no meio. Se de C até D vale 2, porque CD é paralelo a AB, paralelo e congruente, então AB vale 2, DC vale 2 também. Então, de P a C vai ser a metade, aqui vai ser 1. Tá? Aqui vai ser 1. Agora eu quero que vocês observem que CA. Vocês estão verificando que aqui existe uma linha que traça o ponto A até o ponto C. Eu vou até pegar de uma outra cor aqui. Deixa eu dar um destaque aqui, vou pegar amarelo. Olha só. Se você partir aqui do ponto A, você vai até o C, tá? Vai passar exatamente por aqui, ó, por esse ponto aqui, ó. Se você pegar do D e ir até o B, ó, também vai passar por esse ponto. Ou seja, esse ponto aqui que eu estou destacando em amarelo é o vértice desse triângulo. Só que veja bem, gente, num retângulo, as suas diagonais, elas se encontram exatamente no meio, ok? O cruzamento das diagonais, ela se dá exatamente no meio. Então, essa distância, deixa eu voltar para o preto aqui. Então, voltei demais. Então, essa distância daqui até aqui, ó, daqui até aqui, vai ser a metade da distância CB, que era 4, então essa distância aqui vai ser 2. Ou seja, a base do meu triângulo é 1, a altura do meu triângulo é 2, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Ó. 2 simplifica com 2. Eu vou ter que a área achurada vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 8 menos 1. Área achurada igual a 7 centímetros quadrados. Então, tá aqui. Essa é a resposta letra B. Maravilha aí, galera. Continuation, galera. Vamos lá para o quinto exercício. O piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura. E o piso restante será revestido em cerâmica. Qual é a área do piso que será revestido em cerâmica? Galera, olha só. Nós temos a seguinte análise aí. Você pode fazer de duas formas, da forma mais longa ou da forma mais curta. Ele falou que o piso a ser revestido é essa parte clara, tá? E esses triângulos nas laterais serão jardineiras. Então aí não vai revestimento. Então, para saber a área de onde vai ser revestido, basta eu achar a área dessa parte clara. E essa parte clara, gente, é um trapézio. Tá? É um trapézio. Pronto, acha a área do trapézio. Professor, mas eu podia achar a área do retângulo e depois descontar a área desses 2 triângulos que são nas laterais? Poderia. Esse é o caminho mais longo. No nosso caso, vamos fazer pela forma mais fácil. O que é a área? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem é a base maior aqui, ó, gente? Esse lado maior aqui, ó. Daqui até aqui. É só contar, ó. Eu tenho 1, mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, a base maior vale 4. Quanto que vale a base menor? Já está aqui em cima, ó. 2. Quanto que vale a altura? Está aqui, ó, a altura, ó, a distância. 3. Então, vai ficar bem assim, ó. 4
mais 2 vezes 3 dividido por 2. 4 mais 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Pronto, resposta letra C. Acabou, tranquilo. Basta você identificar a figura geométrica presente. É um trapézio. Passa a régua, fecha a conta. Ok? Continuation, galera. Vamos lá. Sexto exercício. Uma praça circular tem raio igual a 20 metros. Ela é dividida em 6 partes iguais, sendo que 3 são destinados à construção de um jardim, conforme a figura abaixo. A área pode ser calculada pela expressão A igual a πr ao quadrado, onde r é o raio, e considere π igual a 3. Sendo assim, a área do jardim é... Então vamos lá, galera. Mais um exercício aí envolvendo área. Ele está dizendo que se trata de uma praça circular e ele deu que o raio dessa praça é 20 metros e ela está sendo dividida em 6 partes, sendo que 3 dessas partes são destinadas ao jardim. Ou seja, a metade da praça vai ser jardim. Pensa comigo, se ela está sendo dividida em 6 partes e 3 dessas partes serão jardins, então eu posso dizer que a metade da praça vai ser jardim. Independente da disposição. Ah, um está do lado esquerdo, outro do direito, um em cima, outro embaixo, não importa. Dividiu em 6 partes iguais. E 3 dessas 6 irão ser jardim. Então, a metade da praça vai ser jardim. Tranquilo? Ele quer saber a área do jardim. Qual deve ser meu raciocínio? Calculo a área da praça, que é a área total, e divido por 2. Por que divido por 2? Porque a metade da praça vai virar jardim. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, ele falou que a praça é circular. Inclusive, o exercício facilitou, porque deu até a fórmula para nós. Ó. Como que eu acho a área de um círculo? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ok? Isso é a área de um círculo. Só que eu tenho que achar a área de meio círculo, porque é a metade da praça. Então, eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Então, a área do jardim, AJ, vai ser a área da praça, que é πr ao quadrado, dividido por 2. Professor, quanto que vale meu raio? O exercício falou, ó, o raio é igual a 20. Então, vamos lá. A área do jardim vai ser igual a π, que ele mandou considerar 3. Ó, considere π igual a 3. Aí o aluno vem para mim e fala assim, professor, mas π não é 3,14? Sim, π é 3,14. Porém, contudo, entretanto, todavia e não obstante, se o exercício disser que π vale 3 ou que π vale 3,1, você deve considerar o que o exercício estiver fazendo referência. Não vá inventar moda, tá? Se ele falou que é 3, é 3. Esquece o 3,14, beleza? Então, π vale 3, vou colocar 3 aqui, vezes o raio, que é 20 ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 20 ao quadrado, 400, dividido por 2. 3 vezes 400, gente, 1.200, dividido por 2. Conclusão, a área do jardim vai ser igual a 600 metros quadrados. Pronto, maravilha, professor. Encontramos a resposta aí que o exercício pediu, 600 metros quadrados. Belezinha, gente? Então é isso. Agradeço a participação de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus, porque só Deus nos dá a certeza de estarmos aqui. Nos encontramos na próxima aula com toda certeza, tá? Não esqueça de no final do vídeo dar aquele like, dar aquele joinha, clique, curta e compartilhe. Forte abraço para vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.